Então, abra comigo em Josué, capítulo 1. No domingo que nós lançamos aqui o jejum, eu preguei em Josué, nesse mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 5. Hoje nós vamos ver do 6 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Hoje eu estou sem a minha amada esposa, ela está em Caruaru. Fomos ontem para a rede de casais. Ontem falamos lá sobre as 5 linguagens do amor. E inclusive nessa rede do dia 13 aqui, nós vamos estar falando novamente sobre as 5 linguagens do amor. E ela ficou para a ceia do Senhor lá, que está acontecendo nos 2 cultos também nesse domingo. Então diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos aqui 3 vezes: ser forte e corajoso. Verso 6. Verso 7. Ser forte e muito corajoso. Verso 9. Ser forte e corajoso. E nesse mesmo capítulo nós temos a 4ª vez, só que agora não é o Senhor falando com Josué, mas são os príncipes de Israel, os líderes ali, se levantaram e repetiram as mesmas palavras do Senhor no verso 18. Final do verso 18, tão somente ser forte e corajoso. Mas nós vamos ficar com essas 3, que foi o Senhor quem falou com Josué. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, a Tua palavra que foi lida. Eu creio que a Tua palavra é poderosa, é viva e eficaz, é como espada de 2 gumes. Eu oro, Senhor, por esse ambiente. Eu peço que o Senhor libere anjos aqui nesse lugar, ministradores. Que o Senhor me dê autoridade, graça, poder. Que a vida do Espírito flua através dos meus lábios. Senhor, porque não é a minha palavra, mas é a Tua palavra. Senhor, e eu peço que o Senhor esteja agora tocando o coração, a mente de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Como eu sei que essa mensagem vai ser desafiadora, assim como foi de manhã, eu realmente pedi ao Senhor palavras que não sejam minhas, mas que sejam palavras que vêm da parte dEle. Então eu vou contar uma história engraçada para você poder rir, certo? Se desarmar, e então eu vou ministrar a palavra, ok? As irmãs loiras não se ofendam, tá bom? Não se ofendam, é só uma brincadeira. Até porque as loiras do CCA são super inteligentes. Então, uma loira morreu, estava no velório. As amigas da loira foram lá, estavam todas chorosas. E elas levaram um potinho de creme hidratante consigo. E estavam lá ao redor do caixão, chorando e com um potinho de creme. E alguém, por curiosidade, disse: poxa, vocês gostavam mesmo, da sua amiga? Elas disseram: sim, a gente gostava muito dela. E a pessoa, por curiosidade, disse: mas esse pote aí de creme na mão de vocês, por quê? Elas disseram: não, é porque nossa amiga, antes de morrer, ela expressou o desejo de ser cremada. Quando ela morresse, ela fosse cremada. Então nós estamos aqui para lambuzar ela, de creme, cremá-la. Ok. Agora vamos
Foi planejado isso, viu? Agora vamos para o que realmente é sério. Queridos, temos aqui 3 vezes o Senhor dizendo a Josué: seja forte e corajoso. A primeira vez, veja aí comigo, verso 6. Primeira vez é: seja forte e corajoso, Josué, porque você vai fazer este povo herdar a terra. Você vai ser o responsável de introduzir Israel na sua herança. Você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então o primeiro ser forte e corajoso aqui é para tomar posse de Canaã. Seja forte e corajoso para tomar posse de Canaã. E que local seria esse Canaã? Algumas pessoas dizem que Canaã é o céu. Mas se Canaã for o céu, nós estamos encrencados. Porque além das lutas que a gente já teve aqui nessa terra, quando chegar no céu, na nossa Canaã, segundo essas pessoas, nós vamos encontrar gigantes no céu, fortalezas no céu, nós vamos encontrar inimigos no céu, Jericó para destruir e derrubar. Não vai ser céu. Concordam comigo? Então essa visão de que Canaã é o céu, isso é uma visão errada. É uma visão equivocada a respeito desse processo que aconteceu com o povo de Israel. Então vamos lá. Israel estava 430 anos escravo no Egito. Eles passaram 4 séculos de escravidão. Deus levanta um libertador, Moisés. E Moisés é usado por Deus para tirar Israel da terra do Egito. Deus faz milagres acontecer, pragas, né? Aquele processo de libertação, e milagrosamente eles são arrancados literalmente da terra do Egito. Então, o fato de Israel estar escravo, isso aponta para a nossa escravidão. Todos nós nascemos escravos do nosso pecado. Nascemos em pecado. A Bíblia diz que nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então o Egito é símbolo da escravidão que eu e você experimentamos. A escravidão onde o tirano no Egito era Faraó, mas no nosso caso a escravidão ela era um tirano chamado Satanás, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Isso está bem claro, né, no Novo Testamento, de que Satanás ele governa o sistema caído, o sistema que se opõe contra Deus. Então, eles foram libertos do Egito, nós também, com o nosso Moisés. Quem foi o nosso Moisés? Jesus. Moisés é tipo de Cristo. Então, o nosso Moisés, Jesus, nos resgatou com mão poderosa, através da cruz do Calvário, a morte do primogênito, como aconteceu no Egito também, sangue derramado, e então fomos resgatados com mão poderosa. Saímos do Egito. O que aconteceu? O milagre do novo nascimento. Então a saída do Egito é o milagre do novo nascimento. Em seguida a saída do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho. O mar se abriu e eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos. Durante o dia havia uma nuvem protegendo eles do calor do deserto, e durante a noite havia uma coluna de fogo que acompanhava eles, aquecendo eles no deserto. Deserto durante o dia é muito calor, durante a noite o deserto, as temperaturas desabam até perto de 0. Então, o passar pelo Mar Vermelho e serem guiados pela nuvem, Paulo diz que aquilo era símbolo do batismo. A travessia do Mar Vermelho e a nuvem que cobria eles e acompanhava eles pela jornada, aquilo dali é símbolo do nosso batismo nas águas. Então nós temos novo nascimento, agora batismo nas águas. E então eles entram no deserto do Sinai para atravessar aquele deserto. E vocês sabiam que a travessia daquele deserto era de entre 15 dias, 11 e 15 dias no máximo. Ou seja, não era uma travessia tão longa.
O processo de atravessar o deserto era para ter sido muito rápido, mas não foi. Por quê? Porque o deserto para eles se transformou num lugar de incredulidade. Então, o deserto para nós, depois que nós convertemos, nascemos de novo, depois que nós somos batizados nas águas, então nós entramos num processo chamado de santificação, que agora eles tinham saído do Egito, mas agora o Egito ia sair deles. Uma coisa é sair do Egito, uma coisa é nascer de novo, outra coisa é o Egito sair de dentro de nós. Princípios, valores, posturas, pecados, situações que nós estávamos acostumados com elas no mundo antes de Cristo, pensamentos errados, sofismas, enganos. E então o deserto se tornou um lugar, para alguns, um lugar de morte. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu por causa da incredulidade. Eles não creram que a mesma mão poderosa que tirou eles do Egito introduziria eles na terra de Canaã. Os espias foram lá, 2 apenas vieram com relatório positivo, 10 vieram com relatório negativo, e todo Israel acreditou e se tornou incrédulo. Então Deus disse: então vocês vão morrer no deserto, e os filhos de vocês que vão nascer, a próxima geração, é essa geração que vai tomar posse da terra prometida. Então se passaram 40 anos, e aqui nós chegamos em Josué capítulo 1, Moisés já era morto, conforme a gente pregou há 2 domingos atrás, e agora Josué está com a tarefa de levar Israel a tomar posse das promessas. Então, o que é Canaã para nós? Canaã para nós é a conquista de áreas da nossa vida que ainda estão debaixo de fortalezas do inimigo. Todos nós aqui temos áreas da nossa vida, ou nas emoções, ou no casamento, ou na sexualidade, nas finanças, às vezes é na vida intelectual, gente que não consegue romper, tomando posse daquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio apenas para nos salvar do Egito, mas Jesus veio para tirar o Egito de dentro de nós, e Jesus veio para nos introduzir num lugar de vitórias. Amém? Canaã é um lugar de vitórias. Se tem pecados que tenazmente, insistentemente estão aí te assediando, isso é uma fortaleza. Se tem áreas que você diz: eu não consigo, eu não posso. Uma área muito comum de fortaleza se chama falta de perdão. Eu não consigo perdoar. Essa é uma Canaã que tem que ser conquistada. É um território que está muitas vezes debaixo do controle do inimigo. Dentro de nós existem Jericós, que são fortalezas grandíssimas. Áreas que a gente não consegue romper, pessoas que andam em círculos. Vai, volta para a mesma situação. Tem gente, por exemplo, que vem de repetidas falências na área financeira. Isso é uma fortaleza. Se você realmente nasceu de novo, eu quero te dizer, Deus planejou para nós que tomássemos posse da nossa Canaã, vencendo os nossos inimigos, nos apropriando de novos territórios, tendo novas conquistas. Dentro de cada um de nós, por exemplo, existe uma Jericó e existe uma Raabe. Raabe estava dentro de Jericó. Raabe era uma prostituta. E o que Raabe significa? Uma identidade que muitas vezes foi manchada. Uma identidade que foi prostituída, que foi machucada. Quantos de nós viemos de uma história de identidade que foi destruída? A nossa verdadeira identidade
está sendo restaurada agora em Cristo, mas nós temos que ir lá e saqueá-la. A nossa identidade muitas vezes está presa nas mãos do inimigo. E nós temos que ir lá e tomar posse daquilo que realmente somos em Deus. Nós temos que enfrentar a Raabe da nossa alma, que não é fácil, eu sei que não é. Enfrentar os gigantes que tem dentro de nós. Pensamentos, irmãos, que se tornaram padrão. E a gente acha que é normal, que é comum, mas é uma forma de pensar destrutiva. Então Canaã é a conquista das áreas da nossa vida depois do nosso novo nascimento, porque muita gente acha que porque nasceu de novo, pronto, agora não tem mais nada que Deus vai fazer na minha vida. E estão vivendo uma vida medíocre, uma vida de derrota, não estão dando frutos, não estão crescendo, não estão avançando. Então, o que é que o novo nascimento, além do novo nascimento, o que foi que Jesus conquistou para nós lá na cruz? Só garantir uma vaga no céu para mim e para você? Não. Eu acredito que nós podemos ter casamentos melhores. Quantos estão comigo aqui? Nós podemos ter uma criação de filhos melhores. Nós podemos ter vitória nas nossas emoções, emoções saradas, liberando perdão, perdoando e sendo perdoado. Eu acredito que nós podemos ter vitória, queridos, na nossa vida financeira, profissional. Sonhos que Deus colocou no teu coração para serem realizados estão sepultados. Estão muitas vezes aí enterrados na nossa Canaã e precisam ser resgatados. Por isso que Josué é tipo do Espírito Santo. Josué, o Espírito Santo está do nosso lado para nos introduzir na terra prometida. Amém? Então nós só vivemos, irmãos, uma vida derrotada se nós quisermos. Se quisermos, ninguém vai poder mudar isso. E você vai seguir a sua vida. Você pode até estar salvo, acredito, que você pode até nascer de novo, mas você não experimentou o melhor que Deus tinha, a vida e vida em abundância que Deus tinha planejado para você. Então esse primeiro aqui, ser forte e corajoso, é para tomar Canaã. É para entrar e tomar posse da terra. Mas o segundo, ser forte e corajoso, na verdade não é ser forte e corajoso, é ser forte e muito corajoso. Então a coisa aqui já se configura diferente. O primeiro é ser forte e corajoso, mas agora o Senhor está dizendo: Josué, seja forte. Pode colocar o versículo, viu? É isso aí, sim, o 7. Então somente seja forte e muito corajoso. E agora Deus diz: para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então Deus está agora colocando a condição para a conquista da terra. Josué, você vai conquistar Canaã se você for forte e corajoso para entrar lá e saquear o terreno do inimigo. Mas você vai precisar ser forte e muito corajoso para fazer tudo o que esta palavra diz. Então nós temos agora, coloque aí por favor aquele slide. Pode passar os versículos. Nós temos isso aqui. Esse termo não é meu, tá? Eu estou pegando emprestado aqui do pastor Cote. Ele diz que é necessário um reabibliamento. Não existe essa palavra, ele criou, é um neologismo. E ele diz que reabibliamento é um reavivamento na palavra. Não tem como alguém tomar posse de Canaã sem um reavivamento na palavra. E eu vou explicar. O que é reavivamento? Reavivar é tornar vivo uma coisa que está morto, apagado. Isso é reavivar. Então, na história da igreja, a igreja já experimentou vários reavivamentos. Vou citar dois principais recentes.
Então, no início do século XX, Deus visitou uma região do Reino Unido chamado País de Gales. Então aconteceu lá um avivamento. Esse avivamento se espalhou para outras partes do mundo, chegou lá em Los Angeles, e uma igreja que ficava localizada numa rua chamada Rua Azusa. Então aquela igreja também, pastoreada por um pastor negro chamado William Seymour, aquela igreja passou por um reavivamento. Mas sabe o que aconteceu antes? Sabe o que aconteceu antes do Espírito vir sobre Gales e sobre Azusa? Eles realinharam a palavra, a vida deles com a palavra de Deus. Todo avivamento é precedido por um realinhamento. Avivamento sem realinhamento não vai acontecer. Avivamento. Então, se nós estamos esperando, meus irmãos, um avivamento espiritual, e o avivamento aqui eu estou contextualizando a conquista de Canaã. Se nós estamos esperando romper com limites na nossa vida, avançar em áreas que nós estamos presos, nós precisamos antes passar pela etapa chamada reabibliamento. Nós precisamos ser desafiados, como Deus disse: Josué, você vai ter que ser muito corajoso, meu filho. Não só é coragem, você vai precisar de muita coragem. Porque você vai se defrontar com a palavra. A palavra de Deus vai te confrontar. Meus irmãos, nem todos os crentes querem ser confrontados pela palavra. Nós queremos ser confortados pela palavra. Isso nós queremos. É muito comum a gente encontrar gente que quer ser confortado. Ou seja, leem a Bíblia a favor delas. E nós vamos encontrar na Bíblia justificativa para tudo. Para tudo. Alguém, por exemplo, criou a doutrina do suicídio rápido e glorioso. Qual é a doutrina do suicídio rápido e glorioso? Ele pegou alguns trechos da Bíblia, fez uma coxa de retalhos e criou uma nova doutrina, que diz o seguinte: o que tem para fazer, faz-o depressa. Judas foi e enforcou-se. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pegou 3 versículos da Bíblia. Tem gente que tem muita criatividade, né? Ah, quem dera que fosse criativo para coisa boa. Pegou 3 versículos da Bíblia, isolados do seu contexto. O que tens para fazer, faz-o depressa. Ou seja, tem que ser rápido. Aí pegou o outro, Judas foi e enforcou-se. E o outro, Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto, foi criada a doutrina do suicídio rápido e glorioso. Já pensou? Só absurdo isso. Mas muitas vezes nós estamos pincelando passagens da Bíblia para quê? Para nos confortar. Para justificar muitas vezes até nossas posturas erradas. E vamos encontrar? Sim, infelizmente, pessoas vão distorcer as Escrituras. Mas o que aqui nós estamos propondo, não eu, mas o Espírito Santo, é que nós realinhemos a nossa vida com a palavra como um todo. Este livro é de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso isolar textos, passagens a meu bel prazer. Eu tenho que alinhar a minha vida como um todo, na Bíblia como um todo. Isso é um avivamento na palavra. E então a minha vida será medida pela palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Ele disse: não se desvie dela, não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja, é um caminho reto. O caminho do cristão é um caminho reto. Não há atalhos, irmãos. Não há
Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Até hoje de manhã eu estava dizendo, se você não quer ter um compromisso sério com a palavra de Deus, faz o seguinte: compra só uma caixinha de promessas. E todo dia você vai lá e tira uma promessa. Já que você não quer um compromisso sério com a palavra, então caixinha de promessas só vai ter coisa boa. Você não vai ter nem trabalho, porque os versículos foram cuidadosamente selecionados. E tem muita gente que infelizmente está apenas querendo a palavra de Deus para confortá-la, mas não quer que a palavra confronte. Confortar, a palavra conforta, eu creio. Eu creio que a palavra é consolo, é conforto, mas a palavra também é confronto. Porque geralmente só mudamos quando somos desafiados. Só mudamos quando somos confrontados. E é isso que Deus está dizendo: Josué, tenha cuidado de fazer tudo o que a lei de Moisés diz. A lei era a Bíblia que Josué tinha. Naquela época a Bíblia só era 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros da lei, que era a Torá. Não é para Torá não, viu? É a Torá. A Torá em hebraico significa a lei. Era a Bíblia de Josué. Hoje nós temos 66 livros. 39 mais 27. Mas naquela época Josué só tinha 5. Era toda a palavra de Deus. E Deus está dizendo: faça tudo o que a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie. Não pegue atalhos. Não dê uma torcida, uma ajustada na Bíblia para que ela se conforme a você. Não, a Bíblia não tem que se conformar a você. Você tem que se conformar à Bíblia. Essa é uma geração que está assim, querendo sempre dar um jeitinho. E brasileiro nem se fala. Vamos dar um jeito de encaixar um sapato 36 num pé 42. Vamos dar um jeito. Corta a ponta. Vamos dar um jeito. E muitas pessoas estão assim, forçando a palavra de Deus, a eterna, infalível, inerrante palavra de Deus, para que a palavra se ajuste às suas vidas. Ele continua dizendo: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido? Com certeza. Acredito que aqui todos responderiam sim. Eu quero ser bem-sucedido. Então o segredo está aqui. Me alinhar com a palavra, não me desviar, porque se está alinhado e está reto, e então eu serei bem-sucedido por onde quer que andar. E no verso 8 ele diz: não cesses de falar. Agora a palavra de Deus me alinha. Eu me alinho com a palavra, e agora a palavra de Deus está em meus lábios. Aquilo que eu falo, aquilo que eu aconselho, aquilo que eu ensino, é baseado aqui neste livro. A minha boca fala das palavras desse livro. E ele diz: medita nele dia e noite. Meditar, irmãos, é mais do que ler. Meditar é ler, parar, pensar, investigar o coração. Senhor, o que tu estás falando comigo através desta passagem? Que lição o Senhor está me ensinando? O que eu posso aplicar na minha vida disso que eu acabei de ler? Como eu posso, Senhor, trazer a sua palavra para ser realidade na minha vida? Isso é meditar. Mas a maioria está fazendo o quê? Lendo. De vez em quando nós pegamos no pé de Abner, né? A gente está ensinando ele a criar um hábito devocional, de ler a palavra todo dia. E às vezes ele lê. Pronto, li. Já li, acabei. Leu quanto? 5 capítulos. Poxa, como você foi rápido.
Em 5 minutos, 5 capítulos. Agora me diga o que foi que você leu. Aí teve um dia desse que ele inventou uma coisa que nem existia nos capítulos. Ele disse: Abner, você não meditou. Você fez uma leitura dinâmica, sem nem saber o que é isso. Ler e meditar. Salmo 1 também diz isso. Bem-aventurado o homem que medita na lei. Inspirado aqui em Josué, o Salmo 1 foi escrito. E nesta lei medita de dia e de noite. E ele diz: para que tenhas cuidado de fazer, irmãos. Não é o tanto que nós conhecemos a Bíblia. Esse livro é diferente dos demais. Esse livro é diferente das enciclopédias, se é que ainda existe. Esse livro é diferente dos livros de romance, dos livros de história. Esse livro não é um livro apenas para ser estudado. Esse é um livro para ser praticado. Amém? A Bíblia é regra de fé e prática. Não é para você se empanturrar de teologia. Eu te pergunto, o que a teologia tem provocado de mudanças na tua vida? Porque se a teologia tem provocado mudanças, ótimo. Mas se você está apenas inchado de conceitos, inchado de teologia, inchado de conhecimento, isso não serve. Porque vida cristã é prática, é essencialmente prática. Olha o que Tiago disse: a religião pura e imaculada é conhecer a teologia sistemática. É? Não. Tiago disse: a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter puro com as incontaminações, e se permanecer incontaminado diante das contaminações deste mundo. Olha como é prático. A religião pura e imaculada é você ajudar pobres e viúvas e permanecer santo. Tiago é taxativo. Então aqui diz: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E novamente o segredo se revela: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós temos aqui uma ênfase muito forte: seja muito corajoso. Querido, se nós não temos relacionamento diário com a palavra, presta atenção nisso. Se você não tem um relacionamento diário com a palavra, você não tem relacionamento com Jesus. Você pode ser um bom religioso, você pode ser um bom frequentador de culto, mas se você não tem um relacionamento com a palavra, você não tem relacionamento com Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No início era a palavra, cantamos aqui, não é? No início eras a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Esse livro aqui é diferente. Esse livro revela uma pessoa. As páginas desse livro, quando são lidas, as palavras, as frases, revelam uma pessoa. Eu não estou lendo meras palavras, eu estou lendo as eternas, santas, infalíveis e inspiradas palavras de Deus. Esse livro é capaz de mudar a minha vida. Há poder. É uma pessoa. Página não muda ninguém, palavras não mudam ninguém, mas uma pessoa pode mudar outra. Então eu estou me relacionando com Jesus, um relacionamento diário com a palavra. É necessário muita coragem para isso. Nós temos coragem para pecar, eu sei. Para determinados pecados a pessoa tem que ser bem corajosa, e tem gente que é. Um homem, por exemplo, para entrar no caminho do adultério, ele tem que ser corajoso, não é? Planejar tudo escondido, esconder da esposa, esconder de todo mundo, manter na surdina. Corajoso. Não sabe as consequências que vai ter, mas foi corajoso. Corajoso para pecar. Mas agora Deus está dizendo: sejam muito corajosos para realinhar a vida de vocês
com a minha palavra. Vocês vão ter que ser realmente homens de verdade. Eu quero falar para os homens que aqui estão. É fácil se prostituir, acessar pornografia, ficar se alimentando de imoralidade, ocupando o pensamento com pensamentos impuros. Agora, para ser homem de verdade, tu vai ter que ser muito corajoso. Você vai ter que ser muito corajoso para alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Eu lembro na época que eu estava namorando com Cristiane, eu tive que ser muito corajoso. Eu tive que enfrentar a mim mesmo. A cobiça, o desejo, a impureza que estava dentro de mim. Tinha hora que eu fugia. Eu dizia, Cristiane, tchau. Não, não vá agora não. Eu vou agora. Eu tenho que sair daqui agora. Fugia. Eu tive que ser muito corajoso para enfrentar a impureza, para enfrentar a pornografia, para enfrentar a masturbação. Eu tive que ser muito corajoso, porque eu era um jovem igual a todos os outros. Tinha testosterona do mesmo jeito que os outros tinham. Mas eu decidi ser corajoso. E eu disse, Senhor, me ajude a te honrar na minha vida sexual. Está difícil. Se, queridos, há 30 anos atrás eu disse isso, imagine para quem vive hoje. Senhor, me ajude. Eu quero te honrar. Eu não quero te envergonhar, Senhor. Eu quero chegar no dia do meu casamento e me entregar pela primeira vez à minha mulher. Sabe o que aconteceu? A minha coragem. O Espírito Santo veio e me ajudou. Pode parecer cafona, quadrado, ultrapassado, mas eu prefiro ir para o céu quadrado do que descer redondo para o inferno. Vou para o céu quadrado, mas não desço redondo para o inferno. Casei virgem. Foi fácil? Foi não. Foi muito difícil. Nós não tínhamos alguns princípios, eu e Cristiane, de romance real, por exemplo. Então nós nos beijávamos, e era aqueles beijos assim, bem, como diz, né? Desentupidor de pia. Que quase sai os intestinos. Um beijo desse esquenta tudo. É de alto a baixo, você fica até meio trêmulo, né? Eu me excitava. Eu ia para casa, Senhor, por favor, me ajude. E faltava 3 meses para o nosso casamento. Meu Deus, me ajude a não estragar tudo, Senhor. Eu vou ser corajoso em te honrar. E eu e Cristiane honramos o Senhor. Nosso leito foi bendito, sem mácula. Nossa lua de mel, era 2 formigas em cima de um monte de açúcar. Foi 12 dias de lua de mel. Eu voltei amarelo, com R$2 no bolso, gastei tudo que tinha, até o último centavo. Voltamos de Maceió, quando eu abri a carteira, R$2 sobrou. Digo, mas eu curti, aproveitei tudo que eu tinha, porque eu decidi honrar e cumprir etapas na minha vida. Eu disse, Senhor, tu serás glorificado através da minha vida. Meu testemunho vai servir para os outros, para futuras gerações. Mas eu tive que ser forte e muito corajoso. Para ser um homem que tem 2, 3 mulheres, você não precisa ser forte e corajoso, não. Basta você querer. Hoje bater uma lata, vem qualquer coisa. Agora, para você se apaixonar pela mesma mulher todo dia, ser fiel à mesma mulher todo dia, 23 anos com Cristiane, gente, eu tenho que ser muito homem. Para me apaixonar todo dia, para reinventar esse casamento todo dia, para trazer sabor todo dia, para não cair no marasmo, na rotina. Eu tenho que ser muito forte e corajoso. Invento uma viagem aqui, outra ali.
E agora eu descobri, né? Eu vim da EFOL assim com várias cartas na manga. Botões que a gente aperta, pronto, o gatilho dispara. E o Senhor, por favor, eu quero que o meu casamento seja melhor agora do que todos os anos que passou. Vai ser melhor agora. Eu tenho que ser muito forte e corajoso. E em cada desafio da nossa vida diária, queridos, você tem que ser forte e corajoso no seu trabalho, para não ser desonesto, para não roubar, para não enganar. Você tem que ser forte e muito corajoso para pagar seus impostos. Está chegando imposto de renda, né, pastor Márcio? Ele fica me lembrando. Mês de abril, meu Deus do céu, me ajude a ser muito forte e corajoso, Senhor. Eu não vou sonegar. Eu vou ser um homem honesto, de honra. Eu tenho hombridade, eu tenho masculinidade. Eu vou te honrar, Senhor. Nós temos que ser muito fortes e corajosos no nosso dia a dia. Não pagar suborno a policial, a guarda, a fiscal. Você tem que ser muito forte e corajoso. Porque para as outras coisas a gente pode relaxar. Para pecar, relaxa. Relaxa que você peca. Agora, para ser uma pessoa íntegra e santa, dar um bom testemunho nessa sociedade, escolher os lugares que eu vou frequentar, eu tenho que ser muito forte e corajoso para fazer minhas escolhas, para saber que o meu testemunho afeta outras pessoas, que eu não posso escandalizar outros que são mais fracos do que eu, para amar essas pessoas e dizer, eu não vou ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Senhor, que meu casamento seja exemplar, que meus filhos sejam exemplares. Irmãos, eu tenho que ser muito forte e corajoso para criar 2 homens. Eu sei o que eu estou dizendo. O preço que nós temos pago para criá-los e educá-los num caminho de honra, para não ser um homem qualquer. Ensiná-los na palavra, discipliná-los. É necessário isso. Seja muito corajoso. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. O grande desafio não é apenas tomar posse de Canaã. O primeiro, seja forte e corajoso para tomar posse de Canaã, guerrear contra os inimigos. Mas o segundo é, seja muito forte e corajoso para realinhar a tua palavra, a minha vida com a tua palavra, Senhor. Agora eu quero ler um texto em Amós, porque nesse texto Deus diz que a palavra dele é um instrumento chamado prumo. Quem trabalha aqui com construção, pedreiro, sabe o que é um prumo? Pois a palavra de Deus é um prumo. Olha o que Amós diz, os versos 7 a 8. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. Era um muro reto, um muro levantado a prumo, e o Senhor em cima do muro tinha um prumo na mão. Pode colocar aí o prumo enquanto eu leio. O Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei, escute CCA, eis que eu porei no meio do meu povo, aqui é de Israel, mas eu creio que Deus está dizendo, eu porei no meio do meu povo, CCA, um prumo no meio deles. Não posso mais ignorar o que fazem. Olha como Deus diz, eu não posso mais fazer vista grossa. Há coisas que estão fora do padrão. Aqui temos um prumo, bem rudimentar esse. Um instrumento que o pedreiro coloca para ver se a parede está torta ou não. Nessa outra nós temos outro prumo em cima de uma Bíblia. Porque eu coloquei aqui, o prumo de Deus é a sua palavra. Olhe para mim, seu prumo não sou eu. Eu já quis ser prumo da vida das pessoas.
não dá certo. É só desgaste. O povo fica com raiva de você. O prumo é a palavra. Discipuladores, vamos falar a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes você está no discipulado todo bem intencionado, ensinando, corrigindo, e a pessoa fica com raiva, sabe de quem? De você. Mas deixa ela ficar com raiva da palavra, porque ela vai ter que se responsabilizar com a palavra de Deus. Não é com Marcos Alexandre, não. É com a eterna e santa palavra de Deus. Este é o prumo que está passando. Se você quiser se aprumar por este prumo, ok. Se você não quiser, haverá o dia da prestação de contas. E nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aí é você e o Senhor. Eu estou aprendendo, irmãos, a fazer a minha parte, mas a deixar que Deus faça a parte dele, se as pessoas quiserem. Isso se chama responsabilização. Chega de nós querermos nos responsabilizar pelos erros e pelos pecados dos outros. Eu sou responsável por minha vida e por 2 filhos que tenho, e por uma igreja que tenho. Sou responsável diante de Deus, mas eu não posso mudar a vida de ninguém. O prumo é a palavra do Senhor. Quem tem que medir e dizer se está torto ou não, é a palavra. Eu só tenho que ensinar. Eu tenho que fazer a minha parte, como discipulador, como pastor, como líder. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que centralizar na palavra. Agora, se a palavra não convencer, eu quero te dizer, ninguém mais convence. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que acontece? Nós jogamos pérolas, nós jogamos coisas preciosas a pessoas que não querem mudança e ainda querem se justificar com o erro dos outros. Nós vamos lá com todo amor, com todo carinho. Querido, olha, você falhou nisso, isso tem que ser corrigido. Ah, mas fulano está fazendo isso também. Quer se justificar com o erro dos outros, quer se esconder por trás dos erros dos outros. A palavra tem que passar por nossa vida. E o Senhor está dizendo aqui, eu não posso mais ignorar o que fazem. Não sou eu. Você é nascido de novo, saiu do Egito, foi batizado nas águas, passou pelo deserto, pois agora se você quiser entrar em Canaã, tem que se alinhar com a palavra de Deus. Mas a escolha é sua. Eu fiz a minha escolha, irmãos. Eu decidi alinhar a minha vida. O meu último alinhamento, já tive vários ao longo desses 31, quase 32 anos. O meu último alinhamento foi 20 dias atrás. E que alinhamento, viu? E balanceamento também. E rodízio de pneus. E troca de óleo, e troca de filtro, e filtro de combustível. Foi um check-up geral. Mas eu levei a sério aquilo que Deus estava falando comigo. Marcos, você tem 31 anos de crente, mas tem coisas na tua vida que não estão alinhadas com a minha palavra. O Senhor disse, você está falhando como marido, você está falhando como pai, você está falhando como líder, você está falhando como pastor, você está falhando como discipulador. É fácil você se auto-justificar, Senhor, a culpa não é minha, é daquelas ovelhas horrorosas que o Senhor colocou na minha mão. É muito mais fácil dizer isso, Senhor, é aquela mulher que tu me deste. Aqueles filhos, podia ter sido outros. Eu disse, não, Senhor, se é comigo que tu estás falando, é comigo que tu estás tratando, é comigo que tu estás corrigindo, o prumo está passando na minha vida, Senhor, eu vou me alinhar.
Vai doer, que eu sei que vai, que eu sei que a carne não quer. Eu sei que a carne não gosta. Senhor, mas custe o que custar. Deus, eu estou fazendo contigo uma aliança de que a minha vida vai se aprumar na tua palavra. Se eu fiz isso, você também pode. Na tua realidade, na tua dimensão. Porque o prumo só faz revelar o que está desalinhado. Coloque a próxima aí. 3 situações. 2, errado. O prumo está muito afastado da parede. Errado. O prumo está encostado na parede. Errado. A situação correta é ele tangenciando. Culto de celebração também é aula de construção civil. Tangenciando é quase encostando, mas não encosta. Porque se encostar está torta. Se ficar longe demais está torta. O prumo só revela o que está desalinhado. Agora, o que nós vamos fazer com esse desalinhamento? Eu lembro da construção da nossa casa. Teve uma situação lá de desalinhamento na construção. O pedreiro chegou para mim e disse: pastor, se eu for mexer nisso, vai gastar muito, viu? Para desmanchar tudo, vai gastar muito. Ele errou e ele queria agora botar a culpa para mim, né? O senhor vai pagar muito agora, vai ter que me pagar de novo a diária. E ainda vai ter que pagar material que vai ter que repor, vai ter que comprar mais coisa. E eu disse a ele: meu querido, olhe, quem vai morar nessa casa sou eu. E todos os dias eu vou sentar neste vaso sanitário para fazer o número 2. E eu vou ver esse negócio torto. E eu não vou suportar 10, 15 anos da minha vida eu olhando e dizendo: deveria ter consertado. Eu deveria ter alinhado. Não, tire tudo. Eu pago, não tem problema não. Eu pago. Mas eu quero entrar nesse banheiro e quando eu olhar, dizer: pronto, agora está aprumado. E todas as vezes que eu entro lá, eu vejo e digo: fiz a decisão certa. Gastei mais, gastei, mas está tudo no lugar. Entendem, irmãos? Que custa um preço alinhar? O que nós vamos fazer com a descoberta do desalinhamento? Para encerrar, veja o que o relacionamento com a palavra faz. Pedro andou sobre as... Não. Sobre a palavra ele andou. Andar sobre as águas só foi o exterior. Porque ele viu Jesus andando e disse: Senhor, se és tu, manda uma palavra. Manda uma palavra que eu vou. Jesus disse o quê? Vem. E em cima desse vem, Pedro andou. Olha o relacionamento com a palavra, o que é que traz. Pedro andou sobre a palavra, porque consequentemente ele andou então sobre as águas. Outro homem, né? Pode colocar já os textos, né? Eu não vou ler por conta da hora, eu quero ganhar tempo. Então esse é o primeiro texto, você pode anotar, Mateus 14, 28 a 29. O segundo texto é Mateus 8, 8. O centurião está com seu servo doente e ele diz: Senhor, Jesus diz assim: eu vou lá na sua casa. O centurião diz: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mande uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus mandou uma palavra e o servo foi curado. Olha o relacionamento com a palavra, o que vai produzir, queridos. Agora os fariseus, o que é que os fariseus pedem? Não pedem palavra. Fariseu pede sinal. Coloque aí. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Um centurião gentil pediu uma palavra. Pedro, um iletrado, pediu uma palavra. Fariseu, religioso, pede sabe o quê? Sinal. Se Deus fizer isso, aí eu acho que eu acredito. Se Ele fizer aquilo, aí eu obedeço. Olha que relacionamento diferente.
Pedro disse assim: Senhor, fale, porque o que o Senhor falar, eu ando por cima disso. O centurião: fale, Senhor, é a palavra de Deus, irmãos. Eu quero encerrar lendo Romanos 12:2. À medida que a palavra vai entrando, a mente vai se renovando, e nós vamos sendo transformados, e a mente de Cristo passa a ser a nossa mente. A palavra tem que entrar, e à medida que a palavra de Deus vai entrando, através da meditação, nossa mente vai sendo transformada, renovada, e então passamos a ter a mente de Cristo. Então eu encerro com esses dois textos para a gente orar. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E 1 Coríntios 2:16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Paulo declara: nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos dizer essa frase de Paulo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é possível ter a mente de Cristo? Meditando nesta palavra, dia e noite, alinhando a minha vida a esta palavra. E então, a minha mente será renovada e transformada. Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos orar. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso.